Salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio aqui no Filósofo Tech. Quinto episódio. Olha só que bacana, estamos crescendo em repertório. Meu nome é Romeu Volela, eu sou mestre e doutorando em filosofia, especialista em inteligência artificial e tecnologia, e eu criei o Filósofo Tech para nós pensarmos sobre dores, problemas do nosso tempo, por meio do cotidiano digital, mas sempre trazendo o quê? Questões filosóficas. Ou seja, eu quero que você pense melhor, compreenda melhor o seu tempo a partir da filosofia, e eu uso a tecnologia como isca para que você fique aqui atento ao canal, se inscreva, comente e compartilhe este conteúdo. Conto com a sua colaboração. O episódio de hoje é sobre ética na inteligência artificial. Esse episódio vai ser bem bacana. Vamos entender então o que mudou, o que tem de novo na ética, quais são as questões que são questões próprias do nosso tempo, que vieram com o advento da inteligência artificial generativa como o ChatGPT e tal. Bom, a primeira coisa que nós precisamos aqui é alinhar o conhecimento de ética. Ética é uma palavra que vem de uma palavrinha grega que se chama ethos. Ethos é sempre assim, significa o espírito, o hábito, o costume de um determinado grupo. Então, moro num prédio e aqui nós temos um ethos que pode ser completamente diferente do ethos do prédio, do bairro ou da rua onde você mora. Ou seja, existe uma série de deveres, obrigações que aqui no meu prédio podem existir e no seu prédio não precisam necessariamente existir. Essa diferença de ethos, de grupos, imagina isso quando você pensa em países ou civilizações, como a civilização ocidental e oriental. Criam conflitos entre grupos distintos, mas criam conflitos também entre os indivíduos que fazem parte desses ethos e querem agir de forma diferente. Olha o abacaxi, que é a área da ética, porque nós não conseguimos nunca, na história da humanidade, definir o quê? Por mais que já se tenha tentado, não é? Uma ética universal, um dever, uma obrigação, não é? Que seja válido para todos. Todas as teorias éticas, elas têm pontos fortes e apresentam problemas. E na história, pelo menos da filosofia ocidental, nós temos três teorias éticas que são muito famosas. Ética das virtudes do Aristóteles, né? Para o Aristóteles, né? Uma pessoa ética é uma pessoa que trabalha as virtudes, as suas qualidades, como por exemplo coragem, prudência, né? Quando você tem ali a coragem, a prudência, outras virtudes muito bem ali trabalhadas, ponderadas, você se torna uma pessoa virtuosa e você está ali alinhado com o ethos do grupo onde você mora, que é diferente, por exemplo, da ética do Jeremy Bentham, né, que é uma ética ali consequencialista, uma ética utilitarista. Você age bem quando você leva felicidade, você aumenta a utilidade, felicidade, bem-estar do maior número de indivíduos possível. Ou seja, essa ética ela depende do resultado, é conhecido como uma ética consequencialista. Você precisa pegar o valor, né, da utilidade depois de agir e ver se você atingiu o máximo de utilidade possível ou não. E daí você vai ser avaliado se você agiu bem ou mal. Que é completamente diferente da ética kantiana, que é conhecida como deontologia, onde o dever, a obrigação, está muito mais alinhado com a pessoa que faz isso por respeito a esse dever, a essa obrigação, né? Então, o valor da ação está na ação em Kant e não na consequência. Kant sempre achou essa ideia de você avaliar o resultado de uma ação um absurdo, né? Você tem que agir bem por respeito, não é? Por alinhamento com esse dever, com essa obrigação, né? Então, no caso do Kant, nós nunca deveríamos mentir. No more tricks, no more lies, only truth. Em hipótese alguma, tem que ser uma regra ali que vale para qualquer ser humano, não é? Regra universal, ou, usando um termo mais técnico, imperativo, categórico, kantiano. Então você vê que complicado, né? Nós temos teorias éticas diferentes, que têm propostas diferentes, e sempre quando a gente começa a estudar vários cenários, parece que elas funcionam bem em alguns casos, mas não funcionam bem em outras, elas apresentam problemas.
e é por isso que é um prato cheio para a filosofia. Bom, quando nós vamos falar de inteligência artificial e questões éticas, tem algumas coisas novas que estão acontecendo que vão provocar o quê? Justamente esse pensar, não é? Sobre a natureza ali do bem e do mal, o fundamento da obrigação e do dever a partir de novas circunstâncias que estão sendo trazidas pelo progresso da tecnologia, mais especificamente aqui da inteligência artificial. Por exemplo, carros autônomos. Outro dia eu li um artigo aqui que os carros da Tesla, eles poderiam ser usados como Uber enquanto eles estão inativos. Então, se tem um carro da Tesla, ele faz ali algumas corridas, não é? E fatura uma grana para você. Essa ideia é muito legal, né? Porque os carros, na maior parte do tempo, eles ficam parados, eles ocupam muito espaço nas garagens, nos espaços públicos. Então, você maximizar o uso do carro autônomo, o carro sem uma pessoa estar a dirigir, é muito interessante, traz muito bem, assim, bem-estar público. Entretanto, qual que é a questão ética? Se um carro autônomo, ele atropelar alguém, ele machucar alguém, quem será responsabilizado? Você não vai mandar o carro para a cadeia, e não vai destruir o carro, não é? É uma máquina, é um sistema de computação. Então, ninguém tem essa resposta, não é? Devemos proibir os carros autônomos porque você não tem a quem culpar. Devemos responsabilizar as empresas, né? No caso seria a Tesla, seria a própria Uber, né? E se o culpado, na verdade, for o outro motorista, nem for um sistema um sistema ali inteligente que opera o carro autônomo, né? Um barbeiro, um cara bêbado bateu no carro, né? É ele que tem que ser responsabilizado? Então, é complicado. E é por isso que é uma questão ética própria do nosso tempo, que os gregos, as pessoas há 300 anos atrás não tinham. Outro problema ético aqui trazido pela inteligência artificial, o uso de armas autônomas. Isso aqui também é bem delicado. Por quê? O que se diz hoje em dia, né? Se você tiver tecnologia sendo usada pelos exércitos, o número de baixas humanas, teoricamente, elas deveriam diminuir. Certo? Polêmico, eu sei que é polêmico, mas imagina o seguinte, ao invés de você mandar 1 milhão de soldados, né, para um confronto, você manda ali algumas centenas de milhares de drones, não é? E eles causariam menos baixas, teoricamente, ao país ali que está envolvido no conflito. Qual que é o problema de armas autônomas? É parecido com os carros autônomos. De vez em quando ali cai uma bomba num prédio residencial, mata 200 pessoas. Quem que você vai culpar? Não é? Existe uma outra questão que os filósofos colocam também. Tem um livro que é a base desse episódio aqui, que chama Thinking the New World, do filósofo Stephen Gouveia. Ele é baseado num documentário onde ele faz uma entrevista ali com vários filósofos, pesquisadores de ética e inteligência artificial. São várias entrevistas, tem um documentário no YouTube, tem o livro, eu vou deixar tudo no descritivo aqui embaixo, caso você queira acompanhar, é bem bacana. Tem vários filósofos assim de peso, entre eles o Peter Singer, que é um grande filósofo, né? Ele é um senhor já, um grande filósofo que inclusive defende muito o direito dos animais. Ele é muito conhecido por atuar nessa área. Então, no caso ali das armas autônomas, o que eles dizem? Um soldado, um ser humano, ele pode ter uma empatia, né, no conflito militar e poupar vidas, né? Ter algum tipo ali de compaixão. Uma arma autônoma, ela não vai ter esse sentimento. Tem um outro problema ético, né? Usa ou não usa, né? Também muito polêmico. Agora, esse aqui é o mais polêmico de todos, talvez. Robôs sexuais. Existem várias empresas que já estão investindo em usar robôs com sistemas de inteligência artificial, né, com propósito sexual. Romeu, por que as pessoas fazem isso? Bom, por vários motivos. Os filósofos dão até algumas justificativas que são interessantes. Algumas pessoas, elas nascem com deficiências físicas. Tá? Imagina uma pessoa com uma deficiência física séria. E ela tem um desejo sexual como eu, você, como qualquer pessoa. Tá? Pensa de uma forma séria sobre isso.
pessoas que têm dificuldade física por causa da questão física de ter relações sexuais. Esses robôs poderiam ser uma resposta para que essas pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor, dado que elas não conseguem um parceiro. É um dos argumentos, por exemplo, que o Radu Uskai usa no livro, e ele fala também, inclusive, que a tendência seria diminuir o comércio ilegal, né, envolvido com o sexo, prostituição, tráfico internacional de mulheres e tudo mais, se você tivesse esses mecanismos artificiais. Eu já pensei sobre isso e eu acho causa um certo mal-estar. E é maluco isso, né? Eu tenho um livro aqui que se chama Máquinas Como Eu. É um romance. E nesse romance, o sujeito, ele compra um robô que chama Adão. É um robô que ele é um ser humano, não é? E o sujeito lá tem uma namorada e tudo mais. E num determinado dia, a namorada transa com esse robô, Adão. E o namorado fica muito enciumado e a moça não entende por quê. Por quê? Para ela, aquilo era uma máquina. Ela falou assim, eu não sei, eu só queria matar a minha vontade, enfim, ver como que era. Eu não entendo por que você está com ciúme. Mas o rapaz viu o robô como o quê? Como alguém, não é? Que poderia ali roubar de alguma forma o afeto da sua namorada. Então, esse conflito entre nós humanos, começar a confundirmos máquinas com seres humanos, eu acho que é algo que tem uma tendência fortíssima a acontecer. Inclusive, tem alguns filósofos que dizem que nós não deveríamos replicar robôs com o mesmo aspecto dos seres humanos, que isso não seria eticamente aceitável. Nós temos que identificar um robô visualmente. Nós não temos que construir seres artificiais que sejam semelhantes a nós, justamente por causa desses conflitos, desses impasses que não seriam éticos, não seriam aceitáveis. Outro abacaxi ético para nós pensarmos. Eu sei que você está com mal-estar aí, mas vamos continuar? Olha, tem uma empresa que chama Project December. O que essa empresa ela se propõe a fazer? Ela se propõe a criar algo parecido com um ChatGPT, só que ao invés de você conversar ali, perguntar, olha, faça um resumo da obra não sei o quê, faça o itinerário de viagem para Paris em 5 dias. Qual que é a proposta deles? Inclusive isso aqui já foi episódio de um Black Mirror, que é um seriado que fala muito sobre tecnologia, ele é muito legal, fala muito sobre tecnologia, possibilidades, cenários, né, que a tecnologia pode vir a desenvolver na Netflix. Tem Netflix e gosta de tecnologia, assiste esse seriado que ele é bem bacana. Então, o Project December, a proposta deles é varrer a internet, entendeu? E, através de um sistema ali de machine learning, eles criarem um robô que vai simular as respostas de uma pessoa. Quando essa pessoa morrer, você pode conversar com ela a partir do que a máquina aprendeu a partir das pegadas que essa pessoa deixou nas redes sociais, Facebook, Instagram, comentários, né? O robô vai aprendendo, ele cria ali uma base de dados, um modelo de respostas baseado em todas essas informações e você poderia conversar com um ente querido, não é como se a pessoa estivesse viva, a partir, né, dos rastros que ela deixou pela web. Polêmico também, né? Esse tipo de projeto. A gente entende que quando alguém vai embora, nós nos sentimos assim destruídos. Mas a tecnologia, ela deve ser usada para nós burlarmos de alguma forma o processo de luto. Quais são os danos psicológicos disso? Polêmico, não é? Mais uma questão ética espinhosa que está sendo trazida aqui pela inteligência artificial. Voltando ainda à questão sexual, existe um serviço que chama DreamGF.ai. DreamGF.ai. DreamGirlfriend.ai. E o que eles fazem? Algo parecido com o Project December, só que ao invés de você ali simular uma pessoa que já morreu, você simula uma namorada virtual, né? É um sistema de inteligência artificial que conversa com você, e daí tem visualmente, né, há uma construção de uma mulher
de acordo com aquilo que você tenha mais desejo, eles constroem esse avatar, ela constrói com você, ela conversa com você, ela manda nudes e tudo mais. Se você está solitário, você tem uma girlfriend ali, né, dos sonhos à sua disposição, né, para conversar contigo e você não vai se sentir sozinho. Lembre-se que isso lembra um pouquinho o filme Her, do Joaquin Phoenix, onde ele se apaixona pelo sistema operacional, a Samantha, que se eu não me engano, a voz é da Scarlett Johansson, se eu não me engano, não é? Então, o Joaquin Phoenix se apaixona por esse sistema operacional, que é um sistema operacional, só que ela simula tão bem o comportamento e a voz de uma mulher, que ele se apaixona, ele fica apaixonado por ela, e ela, teoricamente, se apaixona por ele, não é? Mas eu não vou falar mais para não dar spoiler, é um filme bem bacana para você ver também. E para fechar aqui, trazer um filósofo que é um pouco, né, ele tem um olhar mais sereno, que é o Peter Singer, que ele diz que ao invés, por exemplo, tem muita uma questão de usar tecnologia e inteligência artificial para potencializar os recursos dos seres humanos. Então você coloca lá um olho biônico, um braço mais forte, vai virando tipo um ciborgue, né? Um ciborgue é isso, é mistura de tecnologia com biologia. E o Peter Singer fala que a gente tem que usar a inteligência artificial, a tecnologia, para melhorar o bem-estar humano, ao invés de nós nos preocuparmos em criar super seres humanos, né? Tem muita gente obcecada por esse assunto, né? Em melhorar, maximizar as potencialidades humanas. O Peter Singer falou, olha, vamos resolver problema mais básico, né? Tipo fome, doença. Isso sim é prioritário, que eu concordo plenamente. Eu vejo muita bobagem sendo falada sobre inteligência artificial. Ficam lá falando de modelos de machine learning mais rápido, que faz vídeo, não sei o que. Eu acho tudo isso uma grande bobagem, né? E a gente tem que usar essa tecnologia para levar bem-estar para as pessoas, né? Inclusive, esse foi um dos motivos que eu criei o canal Filósofo Tech, né? Usar a tecnologia para trazer bem-estar, qualidade de vida para as pessoas. Não para ficar com essas bobagens, para substituir o ser humano, que eu acho tudo isso uma grande bobagem. É o que eu li outro dia na revista New Yorker, a jornalista falando, quem diabos vai querer ler uma entrevista feita por uma inteligência artificial? Você quer que uma reportagem seja escrita por uma pessoa com ponto de vista, não é, com crítica, e que compartilhe das dores nossas, né? Você não quer ler um texto artificial. Que valor que tem um texto desse? Então a gente precisa tomar cuidado para não confundir, né, todo esse aparato técnico com o propósito. Para que você vai usar tudo isso, né? Tem muita coisa legal, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia, mas usar ela para me trazer bem-estar, né? E não para substituir, né, o que é insubstituível, não é? Que é o contato com o ser humano, levar bem-estar aos outros seres humanos. É isso que nós devemos ali focar, para não se perder, não ficar tipo um nerd, né, que tem uma namorada no chat, né, no chatbot, pelo amor de Deus. Bom, trouxe aqui uma série de questões relacionadas à ética, tá? Vai se acostumando, porque isso vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Isso porque eu nem entrei nada do direito. Muitas pessoas falam, né, que a inteligência artificial vai entrar na área de direito, vai substituir muito do trabalho dos juízes, dos advogados. Enfim, isso vai começar a fazer parte do nosso dia a dia, e é por isso que o Filósofo Tech é interessante, porque você vai conhecendo essas tecnologias, esses assuntos, e vai se posicionando quando isso bater na sua porta, porque vai bater, se é que já não está a bater, já não esteja aí te incomodando de alguma forma. Se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo com o máximo de pessoas possível. Você sabe como é que funciona aqui o algoritmo do YouTube, né? Ele gosta de curtida, de comentários, mas nesse caso aqui é por uma boa causa, né? Faça isso porque realmente o assunto é relevante. Eu faço aqui o canal com muito carinho e com muito zelo. Espero que você fique bem, se cuide e até o próximo episódio do Filósofo Tech. Fui!